finalizando agora, eu queria chamar a Marité, então. Marité é palestrante, já tem carteirinha aqui no evento. Acho que desde o primeiro ela palestrou. Quase co-organizadora. E a Marité é professora do Instituto Federal e hoje ela vai falar sobre a elaboração de vinhos brancos de alta gama. Então... Boa tarde, pessoal. Bom, ser velha de casa, né, ou seja, estar desde o primeiro, me dá uma licença para tomar vinho na palestra. Então, desculpa, vocês vão tomar só no final, mas eu vou desde o início. Olha a vantagem, vocês vão tomar no final, hein? Já é um começo bom. Bom, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marité. Eu sou professora do Instituto Federal. Eu sou formada enóloga em Bento Gonçalves. Tenho mestrado e doutorado na área de enologia, mestrado com a parte de maceração de vinhos tintos. Trabalhei com vinho de inverno. E o meu doutorado também nessa área, só que voltado para aromas. Então, boa parte da minha experiência é realmente mais focada com o vinho tinto. Fui a primeira enóloga do Sudeste, né? Quando começou a questão de dupla poda, eu trabalhava na Ipamig, e até por isso que direcionei, né, o meu mestrado e meu doutorado para essa área. Hoje fazem 10 anos que eu estou no Instituto Federal como professora e com um projeto também particular de uma pequena vinícola. Tá? Então, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho do que é vinhos brancos, né, de alta gama. Cada vez mais aqui no Sudeste, desde o pequeno produtor até os maiores produtores, buscam um diferencial. E aí o nosso diferencial não está em quantidade, e sim em qualidade. Precisamos aumentar a régua, né, da qualidade dos nossos vinhos para sermos competitivos no mercado. Vocês bem sabem que hoje a gente vai num supermercado, por menor que ele seja, no mínimo aí 10 marcas de vinhos diferentes a gente vai encontrar, né? Então, quem dirá uma loja especializada, enfim, a nossa concorrência é enorme. Então, temos que focar, de alguma forma, em produzir algo diferenciado. Então, bora lá. O que é vinho? Eu gosto sempre de começar minhas palestras com essa informação básica, né? Por quê? Quem trabalha no setor, com certeza, já ouviu falar: tem um vinho de jabuticaba em tal região que é maravilhoso. Tem um vinho de laranja. Bom, gente, isso é fermentado, né? Então, deixando bem claro que vinho é única, exclusivamente, a bebida obtida da fermentação de uva. E aí um detalhe muito importante que a gente tem que sempre ter em mente, que é do mosto simples, né, de uva sã, fresca e madura. E isso nem sempre é fácil, né, da gente conseguir. Quando a gente fala aqui no geral, né, elaboração de vinhos, quando a gente fala de vinho branco, né, a primeira questão que nos vem em mente são, enfim, que tipo de vinho branco? E aí o que nós estamos muito mais acostumados é o quê? Um vinho fresco, né? Bom para um dia como hoje, um dia quente. Então, um vinho refrescante, com bastante nota aromática. Correto? Sim, né? E aí a gente vê, quando começa a trabalhar, que nem só a variedade da uva branca, né, vai nos dar a diferenciação de um vinho. Tá? A gente pode, sim, trabalhar a vinificação de forma diferente também. E aí a gente entra para vinhos, os mais leves, sempre mais aromáticos. Quando queremos um branco um pouco mais encorpado, ele precisa ter um pouco mais de estrutura e, normalmente, ele começa a ir para a barrica, né, e a ter também um processo diferenciado de envelhecimento, né, ou maturação. Uva para vinho branco. Quando pensamos, de novo, na vinificação de um vinho branco, nos moldes gerais, a gente pensa, além, lógico, da uva sã, fresca e madura, o quão madura tem que estar essa uva. Porque se eu quero frescor, eu preciso ter acidez. Se eu quero acidez, eu não posso ter álcool elevado, ou seja, eu não posso
esticar por muito tempo a minha maturação, né? Porque na curvinha lá de maturação, conforme vai baixando o açúcar da minha, vai aumentando o açúcar da minha uva, vai diminuindo a minha acidez. Então eu preciso preservar isso, né? Isso são os moldes gerais, tá? Do que é uma elaboração de vinho branco. E aí, para quem não conhece o processo em si, a gente entra, então, no geral, vinificação de branco. Eu posso até fazer um vinho branco com uva tinta, né? Por quê? Porque não fica em contato com a casca, né? Então, normalmente... Aqui, não... Acho que eu fiz coisa errada. Ah, voltou. Bom, em primeiro lugar, eu vou ter prensagem da minha uva, podendo ou não, antes disso, desengaçar essa uva, né? Então, depende muito do equipamento que eu tenho. E tenho certeza também que todos vocês que estão em contato com a uva e com o vinho já ouviram falar que o vinho branco ele é muito mais tecnológico, né? Ao contrário do vinho tinto, que a gente consegue fazer um bom vinho tinto sem alta tecnologia, sem sistema de refrigeração, muitas vezes. No caso do vinho branco, não. Eu preciso, pelo menos, de um sistema de refrigeração e de uma boa prensa, né? Então, eu já começo a ter equipamentos que são ideais ou melhores, né, para eu obter um vinho de qualidade, tá? Então, eu vou fermentar minha uva sem a casca, vou clarificar, que a gente chama de debourbagem, né? Fazer uma limpeza. A partir dessa limpeza, vou fermentar o meu vinho. Vou tirar essas borras e fermentar. A ideia dessa retirada de borras é justamente aumentar a nota aromática do meu vinho. Eu ter muito mais expressão aromática, tá? Vinificação tradicional em vinho branco é sempre em torno de 15 graus, ou seja, eu preciso de um sistema de refrigeração. E esse vinho é um vinho que, pós-estabilização, normalmente já vai direto para a garrafa. Então, é um vinho que fica pouco tempo comparado a um vinho tinto dentro da vinícola, tá? Pessoal, se tiverem perguntas, podem ir me fazendo durante a fala, não tem problema não, tá bom? Bom, e aí a Ari e o Rafa me deram a incumbência esse ano de falar sobre vinhos brancos de alta gama. O que é um vinho branco de alta gama? Bom, a gente tem em mente, se é alta gama, primeira coisa que a gente pensa é o quê? O valor dele vai ser maior, não é? É o top da vinícola. Não é isso que a gente pensa? E aí, eu fui lá no Google e dei um Google lá, o que é um vinho de alta gama? O termo, né, alta gama, ele expressa que seria de conhecimento geral. Então, é um vinho de qualidade, da melhor qualidade de uma determinada vinícola, que é feito com maior dedicação. É um vinho que é feito com mais carinho. E hoje mesmo nós estávamos numa reunião de enólogas aqui, a gente estava comentando que eu acho que mesmo o que não é de alta gama, ele é feito com muito carinho, ele tira o sono de todo mundo que trabalha com vinho. Então, não é isso que define um vinho de alta gama, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente abraça essa profissão, a gente tem que ser apaixonado ou muito louco, né? Ou, na verdade, as duas coisas, louco e apaixonado, porque é um trabalho sem fim, né, do início da fermentação, no início da maturação da uva, na verdade, até a venda, até o contato com o consumidor, porque a gente fica também angustiado para saber se o consumidor final gostou, não gostou, enfim, se ele percebeu o que a gente tinha a ideia de passar para o público, né? E aí, eu achei uma outra referência, né, que eu achei muito melhor e que aí sim entra na parte técnica que a gente vai falar hoje. Que é o quê? Então, são vinhos de elevada qualidade, produzidos com técnicas e ingredientes de excelência. Bom, esses ingredientes de excelência é o quê? Uva de excelência, né? Já que vinho é a bebida fermentada obtida exclusivamente de uva.
geralmente resultando em sabores complexos e sofisticados. Alguns fatores, então, que vão distinguir esse vinho. Primeiro, uvas de alta qualidade. Bom, pessoal, quando a gente pensa em vinho de alta gama, o desenho do vinho, o terroir, sim, vão fazer total diferença, mas o cuidado com a uva e o ponto exato de maturação para que eu obtenha o vinho que eu estou esperando é essencial. Então, é impossível não ter contato produtor, né, enólogo. Não tem como não ter para nós produzirmos um vinho de alta gama. Tá? E aí o ponto de maturação, ele deixa, no caso do vinho branco, de ser única, exclusivamente, o único fator, o fator de acidez do meu vinho. Por quê? Se eu preciso de vinhos, né, ou se eu digo que um vinho de alta gama ele tem que ser o melhor, ele tem que ser o diferenciado, eu já penso que eu preciso também ter estrutura nesse vinho. E aí, simplesmente, a quantidade de açúcar e acidez que eu tenho não é um referencial para eu ter a diferença entre o meu vinho e o vinho do João ou do José, enfim. Tá? E aí, o que a gente tem que começar a focar é compostos fenólicos, né? E principalmente compostos aromáticos, dependendo da variedade. Tá? Bom, a outra questão é produção limitada. E essa produção limitada, ela não refere-se só ao vinhedo, né, a eu não exigir demais da minha videira, mas também são lotes pequenos. Né, seriam os menores lotes da vinícola. Tá? Porque é impossível, você, não diria impossível, mas é praticamente impossível, você ter de A a Z somente uvas de alto nível e somente produtos de alto nível. Né, a gente sabe muito bem que nem o tempo, o clima, etc., nos permite fazer isso. Né, que dirá mão de obra, entre outras coisas. Outro passo, então, que entra em destaque é uma produção mais artesanal. E aí, essa produção mais artesanal não significa largar e deixar lá o vinho. Na verdade, significa você conduzir a fermentação da melhor forma possível, né? A maturação desse vinho e o envelhecimento desse vinho da melhor forma possível e, preferencialmente, sem tanta manipulação. Hoje, a gente tem uma indústria enológica que temos fácil acesso, né? E que, de certa forma, nos permite, numa situação de uma safra não tão boa, mascararmos alguns defeitos ou conduzirmos de alguma forma para melhorar esse vinho. E também a indústria enológica nos permite ter vinhos com o mesmo perfil, ou seja, um vinho, por exemplo, um vinho de entrada, sempre da mesma forma, né, vai chegar para o consumidor. E aí, quando eu trabalho a indústria enológica no meu vinho, eu não tenho personalidade. E ele acaba deixando de ser de alta gama. Então, entra aí realmente o amor ao produto, a vinificação, e você trabalhar da melhor forma possível e com menos intervenção possível, né? Não descuidado, gente. Não, de novo, não é largar o vinho e seja o que Deus quiser. Não, intervir sim, mas de forma a não modificar o perfil do meu vinho, tá? E da minha uva. Envelhecimento ou maturação, né, por tempo prolongado. Essa seria uma outra questão de vinhos de alta gama, que é você normalmente, né, os vinhos de alta gama, eles têm maturação em barricas, né?
ou até mesmo fermentação em barricas. E não é uma rápida passagem por madeira. Tá? São passagens mais longas, por quê? Se eu tenho uma uva com um perfil fenólico e aromático muito mais desenvolvido, eu preciso também deixar mais tempo na barrica para amaciar esses compostos. Tá? E aí entramos em outra questão, que é terroir distintos. Então, regiões que tenham uma especificidade, e a gente trabalhar essa especificidade na elaboração do vinho. Novamente, não vinificar para deixar tudo igual, para o consumidor receber tudo sempre igual, mas sim ter o diferencial, ter a característica principal do lugar ou da vinícola de onde está vindo esse vinho. Tá? Outra coisa que lá no Google diz que é a diferença de um vinho de alta gama é que, normalmente, esses vinhos eles têm avaliações muito positivas por críticos ou eles são premiados. Hoje em dia, a gente tem muito concurso, mas, normalmente, os concursos nossos, que a gente acaba frequentando mais, na verdade, eles premiam um bom vinho, mas na categoria dele. Não vai ser só os de alta gama que vão ser premiados. Então, aqui eu coloco uma correção, né, nessa questão da premiação, que é um vinho bem feito e que realmente agrade a maioria. Eu acho que isso, de maneira geral, é um reconhecimento, né? Não só com premiação. E aí, o legal é que tem lá, assim, quais são os vinhos, ou alguns exemplos de vinhos de alta gama. Que eu listei alguns, e vocês conhecem todos esses, não conhecem? Ou pelo menos já ouviram falar. E são vinhos que, em média, custam acima aí de R$2.000 a garrafa. Né? Pois bem, aí pensando lá, uva de alta qualidade. Temos aqui? Sim. Identidade de terroir, temos aqui? Sim. Boas avaliações, temos? Sim. Cuidado, dedicação, com certeza. Envelhecimento, também. Mas sabe uma coisa que é diferente? E é muito diferente da nossa realidade, e daí da importância também da gente trazer as coisas para o nosso mundo, né? Para a nossa realidade, só um exemplo para vocês. O Vega Cecília, único. Ele é um vinho que, para sair da vinícola, demora 10 anos. Ele é envelhecido em barricas, ele tem cortes, mas, enfim, a idade do vinho que eles põem no mercado é de 10 anos, para sair da vinícola. Tá? Uma fração bem pequena de produção. 210 mil hectares a vinícola tem, sendo que desses, 80 é para o Vega Cecília. Nem sempre fração única. Mas 80 mil hectares, gente, não é 80 hectares. Aí, vamos voltar na nossa realidade? Hoje, o que a gente tem de produção? Os maiores aí que a gente tem? No Sudeste, tá? Não vou nem entrar na questão do Rio Grande do Sul, mas no Sudeste, 15, 20 hectares no máximo. A maioria gira em torno de 4 a 10 hectares. Então, quer dizer que todos os nossos vinhos vão ser de alta gama, já que, num dos quesitos, pelo menos, a gente está dentro, não está? Então, pessoal, o que eu quero trazer também para vocês sim, pequenos lotes, sim, dedicação, sim, um cuidado maior na fermentação, um cuidado maior na estabilização, mas sempre buscando a diferenciação, né? O que é muito importante, que às vezes a gente não acha que, até por ter essa questão de baixa produtividade, que já é normal do nosso terroir,
e pequenas quantidades. A gente não vê distinção entre linhas, né? Então, um produtor, ele põe uma linha que seria a linha de entrada dele, ela não distingue em qualidade, muitas vezes, da linha premium dele, né? Então, esse cuidado tem que ser tomado. E aí, quando a gente entra com vinhos brancos, muito mais, tá? Então, vamos lá. Qualidade das uvas, né, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Clima, enfim, região, o que pode ser feito. E aí um grande salto de qualidade para nós, com certeza, são os vinhos do Sudeste, né? São os vinhos de inversão de ciclo que é possível fazer aqui no Sudeste. Então, eu consegui maturar minha uva sem me preocupar com chuvas, etc., né? Então, consegui maturar até o ponto que eu quero. E aí, entramos no que é realmente importante pensarmos quando vamos fazer um vinho de alta gama ou queremos fazer um vinho de alta gama. Conhecer, né? Precisamos conhecer o produto que a gente está trabalhando, que é a uva. Então, quando pensamos em vinho de alta gama, além da complexidade aromática que ele tem que ter, e da estrutura que esse vinho tem que ter, a gente precisa pensar, e aí quem foi meu aluno, ou quem é meu aluno que está aqui, é a questão do desenho do vinho, né? Qual que vai ser o desenho do vinho, que vinho eu vou querer lá no final, e como eu faço para chegar lá. Tá? Então, muitas vezes hoje, para a gente chegar lá, eu preciso maturar, né, um pouco mais a minha uva branca. Por quê? A parte, principalmente, de compostos fenólicos, né, e aromas estão na casca, e aí eu preciso, sim, de uma evolução aí nessa maturação, não somente acidez e açúcar. Bom, entrando na parte chatinha, né, da questão, quando a gente pensa lá no início, que eu mostrei para vocês um protocolo de vinificação, a gente tem a fermentação alcoólica e, normalmente, estabilização em invase. Tá? O que acontece, né, quando eu tenho, por exemplo... aqui não tem necessidade. Mas, enfim, num vinho de alta gama, normalmente, se eu for passar ele por madeira, eu vou ter que fazer uma fermentação malolática, além da fermentação alcoólica. E aí, o que é importante a gente pensar na fermentação alcoólica? Que tipo de levedura eu tenho, né, no meu terroir, se é que eu conheço as leveduras que eu tenho nesse terroir, e qual levedura eu vou usar para chegar, pelo menos, perto do objetivo que eu tenho. Tá? Então, eu não posso simplesmente usar qualquer levedura e esperar que o vinho tenha frutas ou que ele tenha notas florais, etc. A gente tem que avaliar muito bem, né, que levedura e como que ela vai agir no meu vinho, e dependendo da variedade que eu tenho. Tá? Então, durante a minha fermentação alcoólica, eu tenho uma série de transformações que ocorrem, principalmente transformações aromáticas, mas eu tenho também alguns compostos que são formados que dependem de estrutura, de eu ter estrutura, para eu ter volume de boca, por exemplo. Lembram que eu falei para vocês que a gente faz uma clarificação antes de começar a fermentação? Que é o segundo passo lá no protocolo de vinificação de branco. Então, normalmente, vinhos de alta gama, eles têm maior estrutura. E aí eu preciso deixar, na verdade, esse vinho um pouco mais sujo no início, ou seja, com uma turbidez mais elevada, para eu ter maior estrutura no final da minha fermentação alcoólica. Pode ir passando as taças. E aí, pessoal, nessa transformação, a gente vai entrar, né, quando mexe realmente com a questão aromática do vinho, e o que é realmente importante para nós é o finalzinho lá. Por exemplo, Sauvignon Blanc, que é uma variedade que está sendo bem desenvolvida e trabalhada agora no inverno, né? É a formação de etióis.
que até pouco tempo atrás ninguém falava em tióis, e hoje já se sabe que tem uma rota, né, metabólica que produz esses aromas e que a gente pode, sim, intervir de certa forma. Então, hoje já tem leveduras, por exemplo, que eu posso trabalhar a maior nota de tióis. O que são esses tióis? Aroma de pomelo, os aromas cítricos, né, saindo um pouco da nota vegetal da Sauvignon Blanc, aquele pimentão, e indo muito mais para a fruta. Tá? Lógico que, para eu chegar nesses aromas, eu preciso, de novo, ter estrutura também. Uma coisa, no vinho, uma coisa nunca é tão simples e direta. A gente tem sempre vários fatores aí que vão interferir. Tá? E aí, fermentação, malolática. A fermentação malolática, normalmente em vinhos brancos, ela não é feita. Por quê? A fermentação malolática é a transformação do ácido málico, por bactéria lática em ácido lático. Tá? Além de uma diminuição na acidez, uma diminuição real na acidez do vinho, eu tenho também uma percepção maior de diminuição de acidez, porque o ácido lático, ele é um ácido que parece que nos dá gordura na boca, né? Parece untuoso. Então, ele tira também um pouco da percepção da acidez no meu vinho. Além de diminuição de pH, o que acaba também acontecendo, né, de tirar frescor. Quando a gente trabalha um vinho que vai passar por malolática, o que obrigatoriamente, por exemplo, se eu vou deixar em barrica, dificilmente eu vou conseguir controlar para não fazer malolática. Então, quando eu vou pensar nesse tipo de processo, que eu vou precisar fazer malolática, a gente precisa ter acidez e precisa ter pH mais baixo. Eu não posso simplesmente começar uma fermentação com 13,8, 13,9 de pH e depois ainda fazer uma fermentação malolática. Vai ficar um vinho chato em boca, né? Então, de novo, cuidado com o que eu quero, cuidado com a uva e depois a vinificação. Essa transformação, no geral, ela é enriquecedora. Então, além dessa mudança, né, do tipo de ácido que eu tenho predominando ali no meu meio, e da sensação que ele nos dá em boca, essa sensação de volume de boca, tá? Eu tenho junto uma formação muito grande de aromas, que acabam diferenciando meus vinhos também. Tá? Pós-malolática, ou mesmo durante a malolática, que pode ser feita em madeira, eu tenho, então, a questão da diferenciação do que é um vinho que não passa por madeira e um vinho que passa por madeira, né? No caso, as barricas de carvalho, que vocês têm até aqui, o Abel trouxe para vocês verem. Hoje, a gente tem tostas diferenciadas, tem madeiras de regiões diferenciadas, que vão aportar no meu vinho, além de estrutura, também aromas diferentes. Tá? Até um tempo atrás também não se conhecia muito sobre a madeira, né, e sobre a tosta da madeira. Então, hoje a indústria tanoeira, ela já trabalha diferente desde a secagem da madeira para a gente conseguir notas, por exemplo, para vinho branco mais finas e não ficar predominantemente madeira. Tá? E eu poder, sim, deixar maturando o meu vinho por mais tempo. O meu vinho branco, no caso. Tá? Bom, além da minha modificação organoléptica e sensorial, eu vou ter também, olfativa, né? Eu vou ter também uma mudança na estrutura, enfim, dos meus taninos, que vão amaciar e vão dar peso na boca, né? Mas também a questão da coloração. Então, normalmente, esses vinhos, eles mudam a cor, tá? Eles vão para um dourado e deixam de ser amarelo esverdeado, que às vezes o consumidor também busca isso, né?
E aí, lógico, tem toda uma modificação de aromas e a gente se assemelha muito, muitas vezes, com aromas que são apreciados ou que a gente vai ter lá no vinho tinto. Tá? Então, principalmente, a gente vai ter alguns fenóis voláteis que vão ter aromas de especiarias. Tá? E aí entra defumado e animal, né? Representado aqui pelo cavalo, mas é o aroma mais animal. E aí depende muito da madeira que a gente está usando. E depois a questão das lactonas, né, que vai ser o amendoado, o coco, o queijo, muitas vezes, né, que acaba aparecendo também. Bom, outra característica que é bem marcante, e é inclusive em vinhos brancos, o tempo de madeira, ele trazer o tóffel, né? Que é um caramelo com o café. Isso é bem marcante também. E a questão da fugiu. Baunilha. Fugiu completamente. Da baunilha, que também vai para uma nota que, muitas vezes, para um paladar não acostumado, ela acaba pesando um pouco mais. Então, vejam, o que eu quero dizer com isso? Se eu passar por madeira, eu saio daquele aroma fresco, daquele aroma refrescante, e eu vou para notas muito mais pesadas, diferentes, sim, que tem todo um buquê diferenciado, mas eu deixo de ter um vinho simples. Eu começo a ter um vinho muito mais complexo. Tá? E aí, depois, nesses vinhos também, entra a questão de estabilização, que ela acaba sendo diferenciada. Tá? Quando a gente fala num vinho branco normal, de consumo ligeiro, um vinho branco leve, o que a gente nunca vai querer? Turvação, né? Eu nunca vou querer uma cor mais para o dourado. Vai ser sempre um vinho, né? Tem que ser um vinho muito limpo, muito brilhante, com um amarelo palha, com uma tonalidade esverdeada. Não posso ter nada de turvação e não posso apresentar nada de depósito. Quando a gente pega vinhos de alta gama, isso já muda. Nem sempre ele vai estar dessa forma. Na verdade, a maior parte das vezes, ele vai ter uma pequena turvação, né, porque são vinhos que às vezes não são filtrados. Tá? Ele já vai ir para uma cor mais dourada, não deve ser o acastanhado, mas sim um mais dourado, pelo tempo que fica em madeira, e aí vai depender do tempo que fica em madeira. E muitas vezes ele pode, sim, com o passar dos anos, apresentar depósito. Por quê? Porque ele vai ter uma carga, né, de compostos fenólicos maior, de taninos maior. Então, pode ter precipitações. Tá? Bom, de forma prática, eu trouxe para vocês 2 vinhos que, de novo, a Ariana e o Rafa pediram, que são considerados, né, vinhos diferenciados e vinhos de alta gama. São vinhos que são lançamentos hoje no mercado, tá? Daqui do Sudeste. E aí vou falar um pouquinho de cada um deles e da diferença deles. Tá? O primeiro vinho que vocês vão receber é um vinho de São Roque, terroir de São Roque, da vinícola Alma Galiza. Tá? É um Sauvignon Blanc. E aí eu vou para as 6 perguntinhas que a gente teve lá no início do que é um vinho de alta gama. Tá? A uva de alta qualidade, então, assim, essa uva, vou contar um pouquinho para vocês, é uma uva de inverno, uma Sauvignon Blanc de inverno. Quando esse vinho foi desenhado e imaginado, os donos, né, da vinícola queriam um vinho com um perfil muito mais parecido com o perfil da Nova Zelândia do que os vinhos que a gente conhece, Sauvignon Blanc, por exemplo, da Serra Catarinense. Né? Então, eles queriam mais fruta, eles queriam um pouco mais de estrutura no vinho. Tá? Então, essa uva, quando pensou-se em maturação, ela teve que maturar um pouco mais
para poder não chegar no ponto da acidez, principalmente, né? Claro que acompanhando a acidez, eu não posso esquecer dela. Mas o objetivo principal aqui era a maturação aromática. Então, eu consegui lá no campo já diminuir a quantidade terpênica dela, que são aqueles aromas de pimentão e de arruda que ela tem muito, muito presente. Tá? Uma produção limitada? Sim, uma produção limitadíssima. Então, a gente tem a produção total do vinho, né? Resultado final, foram 900 garrafas. Tá? Então, um vinhedo com baixa produtividade e uma produção, sim, menor. Tá? Um método de produção artesanal. E aí entra muito, lógico, a questão do enólogo, como o enólogo trabalha, né, e qual que é o perfil desse enólogo. Essa produção, ela foi feita com levedura selecionada, sim, foi feito, né, com prensagem direta, não foi feita maceração nessa uva, mas a diferença é, não foi feita uma clarificação pesada, então esse vinho ele foi feito a partir de uma turbidez, né, que ainda estava presente, tinha bastante proteína ainda no meu mosto para iniciar uma fermentação, então não foi feita uma clarificação demasiada, tá? Não foi maturado em barrica, então esse vinho ele não entra por maturação em barrica, mas ele entra sim por uma maturação em inox. Ele teve que ficar um tempo maior pela quantidade de fenólico que tem. Eu não sei se alguém de vocês aqui já vinificou, tirando a Bela, né, lógico, vinificou Sauvignon Blanc de inverno, que maturou um pouco mais. Ninguém? Tem um efeito quando a gente matura, né, porque daí a gente deixa maturar juntamente com o aroma. A gente matura compostos fenólicos, e aí a carga de composto fenólico que entra taninos, né, e compostos de cor, os flavonóis, no caso do vinho branco, compostos de cor, eles maturam também. E aí chega no final da fermentação, quando a gente diz, agora ele está estabilizando bonitinho, ele fica rosa. Ah, belezinha. Já aconteceu contigo, Bel? De dar pinking? Então, assim, dependendo do grau de maturação, tá? E a gente estendendo a maturação para ter nota aromática, inevitavelmente vai ter pink. Ou seja, o vinho, quando ele entra em contato com o oxigênio age no tanino que eu tenho ali e deixa ele colorido, tá? Deixa ele rosa. Então, isso é um efeito que a gente não quer ter no Sauvignon Blanc, e aí eu preciso realmente de um tempo maior de estabilização, de maturação dentro do inox. No caso desse vinho, somente inox. Tá? É um terroir distinto? Sim. É uma uva, um vinhedo, desculpa, que está localizado em São Roque. É o segundo vinhedo de Sauvignon Blanc em São Roque, e é completamente diferente do terroir do outro produtor dentro de São Roque. Então, imagina, se na mesma cidade é muito diferente uma uva da outra, inclusive o ciclo, por conta da altitude, imagina o vinho, né? Tá? E aí a questão de premiações e reconhecimentos. Bom, esse Sauvignon Blanc, ele está sendo, eu diria até mundialmente conhecido, porque já foi levado ele para degustar fora daqui, vieram pesquisadores, inclusive, e sempre foi muito elogiado. Tá? É um vinho bem diferente, eu vou esperar eles terminarem de servir vocês, e aí a gente vai falar um pouquinho melhor sobre ele, tá bom? Marité, é o seguinte, eu estou pensando num ditado, que o pior inimigo do bom é o ótimo. Até hoje, você e outros enólogos que nos ensinam, falaram coisas que eu estou vendo que não é o que se busca no vinho de alta gama.
quando você fala em deixar um pouco de turbidez lá no início, eu sempre ouvi falar que tinha que limpar direitinho até um certo NTU para que não tenha problema de proteína lá no fim no vinho. Agora você está falando, bom, esse vinho de alta gama tem um pouquinho de turbidez. Outra coisa, eu vou enumerar os pontos, depois, ou você quer falar um a um? Melhor, né? Porque senão eu esqueço. Tá. Bom, primeiro, seu Antônio, o que é uma alta turbidez? É acima de 150, mas entra num limite aí de 200. Não mais do que isso. Quando a gente fala de vinho leve, um vinho branco, né, na fermentação tradicional que a gente vê, o ideal é que ele fique abaixo de 100 de turbidez. Tá? Por quê? Porque aí eu vou ter aquela expressão de ésteres, então vinhos bem frutados, com bastante éster, e leveza, refrescância. O que predomina é a acidez. Tá? Quando eu subo esse NTU, e lógico, vai ter uma clarificação, não é sem clarificação, não é simplesmente esmagar e deixar ela do jeito que está, não. A gente aumenta esse NTU, praticamente dobra, né? Ele fica aí em torno de 150 a 200. No caso desse vinho que vocês estão tomando, ele ficou com 180 inicial. A gente muda o perfil, então, o volume de boca, ele acaba dando maior volume de boca por conta da proteína que eu tenho, né? E também a questão de mudança aromática. Então, eu tenho uma formação tiólica maior quando eu deixo um NTU um pouco mais alto. No final, a gente acaba clarificando de novo, e aí, lógico, tem que ter cuidado com a questão de turbidez no final do processo. Mas, normalmente, esse tipo de fermentação, com maturação, ele acaba não dando problema com proteína no final. Tá. Outra questão, aos poucos eu fui aprendendo que tem os dois perfis de vinho, que é o Sauvignon Blanc e o Chardonnay. O Chardonnay aceita oxigenação. Daí, coloca-se o Chardonnay na barrica. E o Sauvignon Blanc, no tipo de vinho que eu mexo, que eu faço, não, nada de barrica. E mesma coisa em relação à malolática. A gente, hoje, o que eu estou fazendo, minha proposta, eu nem sabia o que era vinho de alta gama, quanto mais saber fazer ele. Era fazer não usar barrica e não fazer malolática. Vamos dizer, a minha proposta é fazer um vinho legal, mas simples, vamos dizer. Não... Então, o que eu estou vendo, vamos dizer, se a gente se meter a querer fazer, um Zé qualquer como eu, se meter a fazer vinho de alta gama, não vai dar certo, né? Ou pode ser até que a gente consiga fazer esse meio sem querer. Algumas dessas características que você está falando desse vinho, eu observei no tal vinho laranja, que você, vamos dizer, faz a fermentação com um pouco de casca, então ele... Mas aí macera, né? Mas daí tem cor, tem proteína, tem um monte de coisa, mas se assemelha ao produto final aí do vinho de alta gama, não? Não. Bom, então a questão é essa, por isso que eu falei, se a gente se meter a querer fazer um vinho de alta gama, é meio ao contrário do que a gente tentou fazer até hoje. Então, bom, vamos começar do começo. É diferentes tipos de vinho, em primeiro lugar. Enologia é dinâmica, né? Uma vez que a gente começa a aprender, a gente nunca para de aprender. Todo ano se descobrem moléculas novas, tipo de ligações novos que são feitos, né? Qual que é o nuance aromático que vai sair de um determinado tipo de fermentação? Dentro de tudo isso entra a questão da turbidez. A questão da turbidez é sempre a quantidade de proteína que eu tenho inicial. Tá? Um exemplo que eu sempre uso em sala de aula, que eu acho que é bem marcante. Em 2017,
se lançou um artigo, né? Na época eu estava estudando para o meu doutorado, que era na área de aromas, e foi lançado um artigo sobre a questão do coco, né? Em vinhos, enfim, quando aparece o coco em vinhos, principalmente de Chardonnay, que passava em madeira, né? E a gente vem com aquela bagagem de que apareceu o coco, na verdade, foi envelhecido em madeira americana, né? Em barricas americanas. Descobriu-se que o coco, na verdade, é formado durante a fermentação malolática. É a rota da bactéria forma, né, o aroma de coco. Ele é intensificado depois por conta das lactonas durante a minha fermentação malolática, mas ele não é formado Ele é intensificado depois, né, por conta das lactonas na madeira. Mas ele não é formado na madeira, ele é formado na fermentação malolática. E o que acontece? A maioria dos vinhos que vão para a madeira acabam fazendo malolática, porque fica muito mais difícil de se controlar. Então, antigamente, a gente relacionava simples e puramente coco com madeira americana. E não é. A questão dos tióis, a mesma coisa. É de uns 5, 6 anos para cá que começou a se conhecer realmente como são formados os tióis. Que aí entra a questão do Sauvignon Blanc, principalmente, né? Entre uma dessas características, que também é uma questão complicada, vamos dizer assim, e controversa, que gera sempre discussão, é que, quando eu uso SO2 na minha vinificação, ou seja, se eu trabalho o protocolo de uma quantidade de SO2 inicial, eu aumento, porque ele entra na rota metabólica, na combinação desses compostos, e ele vai formar muito mais fruta cítrica, né, frutas tropicais, o pomelo, o maracujá, etc., no Sauvignon Blanc. Aí você imagina eu discutir isso com quem é adepto ao não uso de SO2. Então, se eu pegar o mesmo vinho, fermentar com SO2 e sem SO2, o com SO2 vai ter muito mais tióis. Então, assim, enologia, de novo, ela é dinâmica, está toda hora se conhecendo novos compostos, novas rotas metabólicas, né, se descobrindo realmente como as coisas estão acontecendo. Principalmente no quesito aroma e composto fenólico. Então, muda muito. E vem mudando. Mas o fator de, primeiro, turbidez, é estrutura. Então, não tem porquê eu deixar, por exemplo, um vinho com 200 NTU, se eu quero ele um vinho jovem, com éster, né, bastante frutado e refrescante. Não tem porquê. Agora, se eu tenho um peso maior nesse vinho, né, uma maior estrutura, no caso desse Sauvignon Blanc, que eu maturei ele para chegar na maturação terpênica, para eu diminuir nota vegetal já lá no campo, aí também não tem sentido eu limpar tudo. Porque se eu limpar, por que eu maturei? Né? Então, nada é tão exato. E tem uma palavra que eu amo, e que meus alunos também amam. Qual que é? Depende. Não tem uma receita correta. Lógico, quem tem um laboratório e consegue fazer medidas, né, tá analisando constantemente, acaba que facilita a vida, né? Ainda mais quando não se tem tanta prática de trabalhar com essas variáveis. Mas não acho que, por exemplo, se o senhor fosse trabalhar com um vinho, tentando fazer um vinho de alta gama, fosse dar errado. Né? Eu acho que, primeiro, que o senhor estuda pra caramba, né? Então, só pegando um adendo. Mas aí mexe com estrutura, né? Lembrando que, independente de qualquer coisa, eu preciso trabalhar com frio. Porque senão entra a questão da oxidação. Esse vinho que está com vocês, a gente ia começar a fazer análise sensorial agora. Tem uns que já tomaram tudo, né? Mas tudo bem. Qual que é o primeiro impacto aromático que ele apresenta? Bom, primeiro o de sempre, né? Límpido, brilhante, com ainda tons bem esverdeados, né? Um amarelo palha, com tons esverdeados. Nariz.
Gritem aí. Vai, Emerson. Folha de figo. Ó, isso foi a primeira vez que eu escutei. Bordeaux. Bordozão. Gente, eu não sei beber com essa mão aqui. Eu não sei falar com o microfone na outra. Agora ficou difícil. Daqui a um pouco eu bebo o microfone e falo na taça. Alguém quer fazer o comentário sobre o vinho? Nossa, peraí, deixa eu escolher. Renata? O pessoal está tímido, né? Vai, Rê, por livre e espontânea pressão. Bom. Dependendo do que a Rê falar, ela vai para o 5º semestre de enologia ou não. Acho que Mas fica tranquila. o comentário mais importante da minha vida, esse aqui, né? Porque já pensou? Bom, vamos lá. A Maritê já falou sobre os aspectos visuais, né? Então, acho que não preciso repetir. Bom, repetindo, né? Brilhante, falamos tanto, né, da questão da turbidez. O vinho final aqui eu não vejo nada de turbidez, né? Amarelo claro, reflexo, um pouquinho de reflexo esverdeado ainda. Bom, no nariz, né, a grande questão, estava falando do visual só para enrolar, né? No nariz a gente vai sentir um pouco de... Primeiro impacto, um frutado que vai para o cítrico. Sinto também um pouco de um vegetal que não me remete a broto de tomate, não me remete a pimentão, mas eu sinto uma família herbácea, né? Um herbáceo um pouco mais evoluído, digamos. Estou bebendo o microfone e falando no vinho. Aí a gente consegue já perceber aromas evolutivos, né, dos terpenos, dos compostos aromáticos evoluídos. Então, eu sinto um pouco de mel, um pouco de um toque de especiaria adocicada, e não percebo outras frutas, mas eu acho que eu não estou conseguindo dizer o que teria aí mais de fruta, porque eu estou sentindo alguma coisa diferente que eu não estou sabendo definir exatamente. Vamos ver na boca? E aí tem um colega meu aqui, está aqui do meu lado, que ele vai me ajudar muito nisso. Ele está bem ali, ele tem um nariz muito bom. Quem? Eu falei o nome dele, mas eu vou pôr na boca antes. Bom, na boca, um ataque ácido importante, muito boa acidez. A gente percebe que o álcool está ali, mas não sinto que está incomodando. E uma persistência, estou falando aqui, estou percebendo ainda as características de retroolfato aqui na minha boca. Deixa eu dar mais um golinho. No segundo gole, definitivamente não percebo sobrar álcool. No primeiro eu fiquei até com um pouquinho de dúvida se esquentou ou não esquentou, mas não. Eu acho que o vinho está muito bem equilibrado e é isso, acho que é isso. O Bruno vai falar mais sobre o nariz, porque ele é master sommelier, e eu fico até tímida aqui de falar sobre um vinho perto dele. Alguém passa para lá o microfone, por favor? Obrigado pelo convite aí
para complementar, eu acho que você descreveu muito bem o vinho. Ele tem essa fruta fresca, né, que é bastante interessante nesse vinho. O cítrico também sinto um toque de maracujá, que dá um bom colorido, mas não é algo assim muito exagerado, mas ele está num grau bastante bom. E esse toque herbáceo realmente existe aí, um toquezinho de especiaria doce também. E então acho que ele tem uma paleta bastante complexa, né, interessante, que se casa muito bem. É um vinho bastante harmônico nos aromas. E passando para a boca, eu acho que também assim, o nível de acidez dele está bem preservado, apesar da Marité ter colocado essa colheita mais tardia. Até uma pergunta que eu ia fazer para ela, como é que, para ela descrever um pouco mais esse ponto de maturação, como é que ela esperou, como é que ela fez essa colheita, que parâmetros que ela levou em conta, etc. Se você puder comentar depois, eu agradeço. Agora, o vinho ele está muito bem equilibrado na sua estrutura, ele com essa boa acidez e o teor alcoólico também mediano aí, que se combina muito bem. Não achei que esquenta também, e ele tem uma boa persistência final. Então, pessoal, não sei se vocês percebem, mas em boca ele fica depois uma manteiga de cacau, né? Que é um pouco diferente no caso do Sauvignon Blanc. E para mim, eu não sei se vocês conhecem, não sei se tem outro nome para cá, mas conhece aquela chazinho de macela, que é uma florzinha amarela? Não sei se tem outro nome aqui, Fih? É Marcela mesmo, né? Para mim lembra muito chá de macela, assim. Eu me vem na memória de imediato, né, quando põe no nariz. E aí o vegetal dele é uma arruda, mas uma arruda mais sutil, né, não tão presente. E aí vou falar melhor da maturação para vocês entenderem, e aí entenderem também a questão do terroir. Nesse caso, o meu principal foco era a maturação terpênica, ou seja, a maturação do aroma. Tirar o pimentão verde já da baga da uva, né? Porque quando a Sauvignon Blanc é uma variedade aromática, e no campo a gente sente o cheiro dela, né, perfeitamente, ao contrário de outras variedades. Então, era já essa questão. Como que faz isso? Na teoria, quando a gente entra na parte literal, diz que a partir de 23 brix você começa a ter maturação terpênica, né? A mudança aí das notas terpênicas. 23 brix, a gente tem quanto aí de álcool? Alguém faz cálculo para mim rapidinho? Dá mais. Uns 13 e alguma coisa, né? Essa uva, esse vinho, melhor dizendo, que vocês degustaram, ele tem 14,8 de álcool. Dá para perceber? Não. Por que não dá para perceber que ele tem 14,8 de álcool? Porque ele tem final, pós-malolática, esse vinho fez malolática, pós-malolática, no engarrafamento 108 de acidez total. Ou seja, por que eu consegui maturar terpenicamente ele, chegar na maturação que eu queria da uva? Porque ele me permitiu, o terroir me permitiu, por ter ainda uma acidez bem elevada, o que iria equilibrar com o açúcar que já estava elevado também. Tá? Então, esse é um ponto importante também que a gente tem que levar em consideração. E por que eu consigo também iniciar uma fermentação com NTU elevado? Porque eu tenho estrutura, eu vou ter álcool elevado, eu tenho acidez elevada. Então, é a combinação, é o conjunto que nos permite chegar num vinho de alta gama. Não é qualquer uva, né, que eu vou conseguir fazer isso. Então, isso é muito importante. Não dá para eu simplesmente, do nada, querer chegar na maturação, por exemplo, terpênica e perder toda a acidez.
Por exemplo, eu chegar lá na maturação terpênica, vou ficar com uns 14 e alguma coisa de álcool, mas a minha acidez ficar em 60. Não tem como. Meu pH subir. Não tem como. Então, aí entra a questão importantíssima, que é o terroir, aonde me permite fazer isso, né? A altitude desse vinhedo, 1.200 ou 1.300, agora não me lembro. Não, desculpa, 1.100 e alguma coisa, esse vinhedo. Em São Roque, na Serra de São Roque, é o vinhedo mais alto que eles têm lá, na Galiza, na Fazenda Bagadá. Tá? Então, de novo, é sempre a combinação de tudo que nos permite fazer um vinho de alta gama, que nos permite, né, trabalhar de forma diferenciada. O que foi trabalhado aqui? O que o enólogo trabalhou para que chegasse nesse vinho? Primeiro, questão da turbidez, né? Sistema de frio. Então, essa uva, além da maturação, lógico, lá do campo, né? Maturação terpênica, baixa temperatura em todo o processo fermentativo, contato com lias. Então, esse vinho ele ficou muito tempo em contato com lias. Ele ficou mais de 4 meses, tá? Com a borra fina, ou seja, pós-fermentação alcoólica, ele ainda permaneceu com as borras finas, ele ainda permaneceu com a levedura morta lá, o que nos proporciona, né, fazer a autólise dessa levedura e dar um volume de boca maior. Então, a gente fazia remontagens periódicas, mas esse vinho ficou por um tempo maior em contato com borra e em contato com as leveduras. Tá? Fez malolática, porque também tinha como eu fazer malolática, né? A acidez dele inicial era uma acidez bem alta, então, tanto que ele acabou com 108, que ainda é uma acidez alta. Né? E depois disso, então, limpeza e estabilização desse vinho. Tá? Não foi para barrica, mas hoje, para Sauvignon Blanc, tem inclusive alguns desenhos de barricas específicos para maturar, se quisesse, em barrica também. Ok? Próximo. Vamos para o próximo, então. Quem não bebeu, quer descartar? O valor de mercado... me pegou? Eu acho que está em torno de R$150. Eu acho que é isso. E aí é uma linha nova. Tá? Oi. R$23. Se repetiram. Nesse ano, safra 24, um pouco mais de acidez e um pouco mais de álcool. E aumentou a produtividade. Então, entra a questão do terroir de novo. Mesmo tendo um aumento de produtividade, a videira produziu mais esse ano. Tá bem que essa foi a primeira safra, tá, gente? Essa que vocês tomaram foi a primeira safra real da Sauvignon Blanc de lá. A segunda safra vai ser agora e sim, aumentou a produtividade no vinhedo, se manteve a acidez elevadíssima e maturação terpênica conseguiu chegar também de boa. Então, vai repetir. Eu acho, não fecha bem 1 hectare, tá? Não fecha bem 1 hectare, mas é quase. E produziu 3.000 e pouquinho mesmo quilos. Então, é pouca produtividade ainda, tá? Bem pouca. Então, ok, dá para aumentar ainda. Agora tem que ver até quanto... Né, que a gente pode deixar a produtividade sem perder na qualidade. Com o passar do tempo, do amadurecimento e envelhecimento da videira, né, no caso. Porque é videira nova. Segundo ano produtivo. 5º ano.
Eu preciso... Rafa, serve para mim? Mais alguma pergunta daqui, viu? Alguma outra questão? Não? Passamos para o próximo? Só uma pergunta. Cadê? Você disse por volta de 3 mil quilos a colheita e falou em torno de 900 garrafas. Esses 3 mil quilos foram todos para as 900 garrafas? Ah, não, ou teve esse uma ano, limpeza? 3 mil quilos. A proporção ficou quilo... Rendimento? De uva por garrafa. Rendimento não deu 50%. Se eu não me engano, foi 46%. A baga, como vocês podem ver, da Sauvignon Blanc, ela é bem pequena. E a gente fez prensagem direta, sem maceração, sem nada. Então, por mais que tenha tido um rendimento bom, no caso de prensa, deixou com maior turbidez, acaba limpando um pouco mais nas trasfegas, né, porque fica um pouco mais de borra, então acaba perdendo. Eu não vou dizer exato, mas, se eu não me engano, foi 46%. De 46% a 48% o rendimento final. Ok, obrigado. Bom, vamos lá, para o segundo vinho. O segundo vinho que vocês vão degustar é o Papilho. É um Chardonnay da Aura Astral. A Aura Astral é uma vinícola nova, que está começando agora. É uma afiliada da 15 de novembro. Tá? É um prédio antigo que foi reestruturado e começou a ser trabalhado, essa vinícola, há uns 4 anos. Está fechando 4 anos agora, na verdade. Aqui, a filosofia muda um pouco. Então, a ideia não é só fazer vinhos com uvas dos vinhedos que são plantados lá, tá? Mas a gente poder trabalhar regiões diferentes, sempre com um produtor parceiro. Então, o que é produtor parceiro? A gente define o vinho que a gente quer e trabalha em parceria com o produtor para que ele faça a maturação e a colheita somente no momento que a gente quer. Lógico que isso tem um preço a mais, mas se reflete na vinificação depois. Tá? No caso da uva que vocês vão degustar agora, é uma uva da Campanha Gaúcha. Tá? Então, é um Chardonnay que maturou mais, porque o objetivo dele era ficar em barricas. Tá? Então, ele veio com uma maturação um pouco mais elevada também. A questão da Chardonnay, diferente da Sauvignon Blanc, a gente não precisa de maturação terpênica, né? É uma variedade que ela é considerada não aromática, que se adapta a diversos produtos, tanto que a gente vê desde vinhos barricados, vinhos leves, espumante, né? Os champanhes, a maioria deles... A maioria não, 100% é feito com Chardonnay. Nossos espumantes aqui no Brasil, a maioria sim com Chardonnay. E vinhos barricados. Ela é uma uva muito versátil. Tá? E aí entrava a questão de uma identidade e diferenciação. Então, por isso, se optou por fazer um vinho barricado. Tá? E aí, esse vinho barricado ele é diferente também. O que ele tem de diferente? Ele é um vinho de fermentação integral. Tá? Ele foi feita uma deburbagem, chegou, prensagem, uma deburbagem grosseira também, eu gosto de chamar de grosseira, mas é deixando turbidez mais elevada, e ele foi para a barrica. E ele fez fermentação alcoólica, fermentação malolática, parte da estabilização e maturação, tudo em barrica. Ao total, esse vinho que vocês têm aí, ele ficou 15 meses na barrica, sem limpá-lo, sem mexer com borra, sem tirar, sem trasfegar, sem nada disso. Todo o tempo em contato com as lias. Né? Terminou a fermentação alcoólica. A foto aqui, eu tentei pôr um videozinho de batonagem, mas não consegui. Aqui a foto é a suspensão das borras. Né? Ele se deposita, isso daqui é uma barrica que tem um tampo de vidro, de acrílico, né?
as borras, essa parte mais clara aqui são as borras. E aqui foi quando começou a fazer a batonagem, então, a suspensão dessas borras. Então, esse vinho, através de degustação, a gente foi determinando de quanto em quanto tempo se fazia a batonagem. No início, a cada 15 dias, e depois se passou para 1 mês, 2 meses de tempo entre mexer, né, e fazer a batonagem. Então, vamos lá. A questão toda, de novo, né, uva de alta qualidade, sim. Então, mesmo vindo da campanha, vem em caminhão refrigerado, né, e isso é extremamente importante para não ter oxidação dessa uva, para não perder aroma já no caminho, né. Ponto de maturação foi definido pelo enólogo, né, para o objetivo que era um vinho de fermentação integral. Um método de fermentação artesanal, então sim, ele entra, né, com essa questão da vinificação em barricas, que hoje está voltando, né, se atentando sempre para quê? Aqui, mais do que em qualquer outro tipo de vinificação, a uva tem que entrar 100%, porque a gente vai ter uma microoxigenação do início ao fim, né? Só não vai ter, na verdade, no momento da fermentação, porque aí está produzindo gás carbônico e está expulsando, e não tem entrada de oxigênio, mas depois disso, sempre, né, com oxigênio. Tá? Teve maturação e envelhecimento prolongado, sim, então 15 meses de barrica, desde o início da fermentação até a retirada para estabilização tartárica em vase. E é um vinho que já foi premiado, ele é grão ouro, no Vinhos e Destilados do Brasil. E ele ganhou medalha no momento, assim, tirado da barrica ainda, não tinha nem envasado. Tá? Aí, características diferenciadas desse vinho. Vocês podem ver que ele não é completamente límpido, porque ele não foi filtrado. Tá? Então, se resolveu manter essa personalidade do vinho sem intervenção quanto à filtração, nada disso. Tá? Então, ele tem uma cor um pouco mais evoluída, mas, de novo, vocês imaginariam, olhando pela cor dele, que ele teria 15 meses de barrica? Não, né? Porque entrou uma uva com uma acidez mais elevada, um álcool um pouco mais elevado, e isso acaba preservando também. E a proteína, nesse caso, também ajuda, porque vai ter a reação com os taninos da madeira, né? E o próprio tanino, reagindo com a proteína, ele já faz a limpeza do vinho, e por isso que ele tem ainda um brilho, mesmo não sendo filtrado, ele tem brilho e é límpido. Tá? Eu vou trocar de mão, gente, porque eu não consigo. Quem que vai fazer a avaliação agora? Bom, em questão da aparência visual mesmo, ele é bem límpido, bem brilhante, puxado para um amarelo, né? Ele não tá tão intenso assim pro acastanhado, mas ele está num amarelo aí bem médio, né? No exame olfativo, me lembra muito frutas secas, amarelas, então damasco e banana passa. Também um caramelado. Em boca, ele está muito untuoso também. Dá para perceber mesmo o processo de surli, que você falou que ele passou, né? E o processo da malolática também deixa bem evidente isso. A acidez dele está bem equilibrada, o álcool também. E, como eu falei, a acidez dele está mais para untuosa do que para ácida mesmo. Então, essas foram minhas percepções sobre esse vinho. Alguém mais, pessoal? Alguns detalhes, né? Aí, de novo, a gente perde totalmente a fruta fresca, né? Perde os ésteres lá que a gente espera de um vinho de entrada. Ele já vai para um nuance de vinho mais estruturado, né? Que mais... Tem uma palavra que está na moda, agora me fugiu.
gastronômico. Porque ele pede alguma coisa para acompanhar, para quem não está muito acostumado com o vinho, porque ele acaba pesando um pouco mais no paladar, né? Ele parece doce, não parece? Então, esse dulçor que ele tem vem das lias, vem do contato prolongado com as borras finas. Tá? Um detalhe muito importante, e aí sim, né, se não cuidar, pode descambar a vinificação, sempre antes de fazer batonagem, a gente precisa degustar as borras e ver se as borras não estão começando a reduzir, se não vão começar a passar defeito para o vinho. Então, a determinação se eu posso ou não continuar com borra em contato é fazendo degustação da borra antes de fazer elas levantarem, né, no caso da batonagem. Então, isso é extremamente importante também, para a gente avaliar o quanto posso deixar ou não, né, em contato. Tá? Mais alguém quer falar do vinho? Oi? A graduação alcoólica, 14,5. A acidez dele é 102 ou 103, não me lembro, é por aí. É um pouquinho acima de 100. Equilibrado, né? E aí essa untuosidade em boca que é o diferencial também dele, né? Do vinho anterior, ele terminou com 108. É por aí. Nenhum dos dois chega a 110, e um é mais próximo de 110 e o outro um pouquinho mais abaixo. Agora, não lembro exatamente os números, mas é por aí. Alguém quer falar sobre o vinho? Não? Sem dúvidas? Seu Antônio, o senhor está com cara de quem tem várias perguntas. Seu Antônio já Adoro. desistiu. Ele falou, depois eu converso com ela. Maritê, vai por aí, viu? A minha observação anterior foi o seguinte: quase uma forma de pensar minha, que diz o seguinte: eu me esforço para fazer coisa simples, bem feita. E está correto? Vamos dizer, até alguém aqui da plateia, outro dia, me elogiou o café, né, que eu produzo um pouco. Eu falo, não, o café eu faço... Porque café hoje está tão evoluído assim na apreciação quanto o vinho. Talvez até mais. Só que as pessoas começam a sofisticar demais as coisas. E para mim, vamos dizer, para um pequeno produtor que nem tem barrica, nem tem condição de pôr vinho em barrica, porque não produz mais do que 220 litros por... A própria barrica é uma sofisticação. Uhum. E eu acho que eu entendi a sua apresentação, vamos dizer, é uma coisa nova, como você diz, está tudo evoluindo, e você está apresentando uma nova fronteira. O recado que eu estou dando assim para os pequenos, não vão se meter a fazer vinho branco de alta gama, ou melhor, se quiser faz, mas eu acho que é melhor tentar fazer o comum bem feito. A minha observação final é essa só. Obrigado. Mas a gente aí tem outra questão, né, seu Antônio, que é a produção do senhor já é uma produção que a gente poderia classificar também como alta gama, né? Porque já é uma produção bem pequena, um vinho que é trabalhado dentro das questões do terroir dele adequadamente, porque, de repente, não tem estrutura para botar numa barrica e deixar lá o tempo que tem essa uva. De repente, não é uma uva para deixar como o Sauvignon Blanc que eu apresentei aqui. Mas é uma uva que foi, dentro dos padrões dela, muito bem vinificada, com dedicação, né? Ela está um vinho bem elaborado e baixa produção mais pelo método artesanal, que, queira ou não, é o que classifica também um vinho de alta gama. Então, a questão que na verdade, eu ia levantar para fechar
a nossa conversa de hoje é exatamente isso. A gente fica muito na mente com vinhos, aqueles que eu mostrei para vocês, né, da França, da Austrália, enfim, vinhos que custam hoje no mercado acima de R$3.000 a garrafa, que parece que às vezes, na verdade nem parece, né, para nós, na verdade, do dia a dia é inacessível. A gente vai tomar isso a cada 6 meses e olhe lá, né, um vinho desses. Mesmo assim, a gente chama os amiguinhos para dividir, né, a garrafa, para poder comprar. É verdade, né? E às vezes a gente vai tomar e vai dizer, nem é tão diferente do que eu faço, né? Então, eu acho o que é um vinho de alta gama? É exatamente isso, você tirar o melhor do seu terroir, trabalhando bem, né, esse vinho, e oferecendo para o consumidor, eu acho, a diferenciação, que está no quê? No caso do senhor, micro lotes, né, muito característicos dali da sua região, com o seu processo de produção. Então, isso também não deixa de ser um vinho de alta gama. E concordo plenamente, eu acho que não é seguir receitas, e isso, para mim, eu acho que é o mais importante. Particularmente, como enóloga, eu não gosto. Intervir o tempo todo na fermentação. Então, assim, eu acho que a gente pode, sim, e deve corrigir quando é um ano de uma safra que não teve jeito, eu fazer correção de acidez, correção de açúcar, né, para eu ter álcool o ideal, enfim. Mas, dentro do possível, ou em safras que me permitam, simplesmente conduzir a fermentação pela melhor forma possível, e não corrigir o tempo todo. Eu acho que a enologia, se fosse feita dessa forma, de repente a gente teria muito mais vinhos diferentes e vinhos para o nosso, né, para o nosso consumidor, sim, de alta gama. Eu posso dar minha opinião sobre o tema? Não pode. Ai, desculpa, então. Mentira. Não, na minha opinião, seu Toninho, a questão maior é o seguinte, né? É o primeiro ponto, né? Dali, né? Primeiro você tem que ter a uva para fazer isso, né? Aí depois que você tem a uva, aí a gente pode começar a pensar no resto, né? Mas a grande dificuldade para a gente produzir alta gama é você ter uva, né, pronta para isso, né? Curso de enologia, isso é apresentado. Quais são os parâmetros, vamos dizer, tem uma tabelinha lá, para a gente pegar a uva e analisar e falar, ó, que vinho que eu faço? O que eu consigo fazer? Porque eu vejo, às vezes, as pessoas com excepcional vontade de fazer bem feito, compram uma barrica super legal, que o Abel vende para a gente, mas não tem a uva não tem isso tudo. Nós estamos numa região que não é lá essas coisas. Vamos dizer, mesmo no inverno. Bom, é isso aí. Uma tabelinha ainda não existe, uma receitinha de bolo também não, mas é coerência, né? E sim, estudar, não adianta. Tem que ter um conhecimento dos compostos e como eles se transformam ao longo do processo. Isso é inevitável, né? Mais alguém, gente? Perguntas? Não? Podemos encerrar? Bom, então, eu deixo com vocês meus contatos. Esse daqui eu adoro, eu tinha esquecido que eu tinha colocado. O Viotti é um cronista lá do Rio Grande do Sul. E aí, só para lembrá-los, né, que Jesus transformou a água em vinho. Mais de 2000 anos depois, aí tirem suas próprias conclusões, né, que entra nessa questão da intervenção e de fazer qualquer coisa de qualquer coisa. Beleza? Qualquer coisa, se precisarem de ajuda, dúvidas, tem um monte de aluno ali, louco para entrar no mercado. Podem mandar e-mail, pessoal, tá? Que dentro do possível eu
ajudo vocês. A maioria me conhece, né? Então, obrigada.